Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui hoje, para nesta sexta-feira da segunda semana da Páscoa. Hoje, sexta-feira, lembrando o dia em que a Igreja nos convida a meditar a Divina Misericórdia, a meditar o Sagrado Coração de Jesus, a meditar a paixão. Durante a Semana Católica, toda sexta-feira do ano, é um convite para refletirmos toda esta grande prova de amor de Jesus. Então, iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos, a liturgia desta sexta-feira da segunda semana da Páscoa, ela nos coloca diante de um dos milagres mais emblemáticos de Jesus, a multiplicação dos pães. Enquanto na primeira leitura vemos a sabedoria humana de Gamaliel, no Evangelho vemos a superabundância do amor divino. Né? Engraçado, né? A superabundância do amor divino. E começando, como sempre, no Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 1 ao 15. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Né? A antífona de aclamação do Evangelho, né? Para quem às vezes não conhece, né? O Aleluia ali, primeira parte antes da proclamação do Evangelho, corresponde geralmente à antífona, que geralmente é cantada, né? É uma antífona mais padrão. Mas o capítulo 6 de São João, que iniciamos hoje, é o famoso discurso do pão da vida. Né? Tudo começa com a visão de uma grande multidão faminta. Filipe, então, olha para o dinheiro, 200 denários, que não bastariam. André olha para a escassez. Um menino tem 5 pães e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Mas o que é isso para tanta gente? Jesus, porém, olha para o Pai e para a generosidade. O menino como protagonista. O milagre não surge do nada, mas do pouco que alguém se dispõe a entregar. O pouco nas mãos de Jesus torna-se tudo para todos. A Eucaristia antecipada. O gesto de Jesus, então, é tomar os pães, dar graças e distribuí-los, prefigura a última ceia. Ele é o verdadeiro pão que sacia a fome profunda da humanidade. Jesus pede que se recolham as sobras, 12 cestos. Na lógica de Deus, nada se perde, tudo se valoriza. A abundância da graça sobra para quem quiser buscá-la. Ou seja, não é algo limitado somente para alguns, mas para todos que estão dispostos a seguir a vontade divina. Para todos que estão dispostos a voltar atrás, voltar para Deus. Né? Esse contexto, voltar atrás, simboliza, então, voltar-se para Deus. Ser, como eu poderia dizer, transformado, renovado para poder seguir a Deus. Não é o perfeito da hora, como eu dizia ontem, né? Ontem eu falava que a igreja não é uma máquina que você entra e já sai lá como um santo, né? Eu dizia, você não vai sair como um Santo Agostinho, uma Santa Teresa d'Ávila, ou até um Santo São Padre Pio, né? Mas, propriamente dito, ele é um convite
e nos lembra que Deus, ali no seu infinito amor, está nos esperando. Tem uma música muito bonita, eu não vou colocar música, porque o YouTube é muito chato com isso e ele bloqueia a maior parte dos vídeos que tem música, né? Então, existe uma música que nos lembra que Jesus nos espera noite e dia, lá no sacrário. Ah, mas eu não posso comungar por tal coisa. Por que você ainda não buscou resolver? Né? Por que ainda não buscou? Ah, mas falar é fácil, é difícil fazer. Sabe, tem certas coisas que eu sei que é difícil, mas a vida não é só flores, né? Então por que a gente não busca resolver a nossa situação para poder voltar a comungar, a poder estar em comunhão com o próprio Deus, né? Para a primeira leitura, a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 34 ao 42. No Sinédrio, os apóstolos correm risco de morte. Olha isso, olha o perigo. Surge então Gamaliel, um mestre da lei respeitado, com um conselho prudente. Gamaliel argumenta que se a obra for apenas humana, se a obra for apenas humana, ela se destruirá sozinha, como aconteceu com outros falsos messias, né? Então a gente vê o tempo passar e muitas coisas desaparecem, né? Eu vou até parar um pouco da liturgia no momento, mas eu lembrei de uma frase de um cardeal, eu não sei se eu ainda tenho vídeo, em que na hora eu acho que foi com o Papa Francisco, não lembro se foi com o Papa Francisco ou com o Bento XVI, acho que foi com o Bento XVI, que tinha o cardeal lá que na hora que o Papa estava lá cumprimentando todos, né, depois do conclave, e ele olhava para o Circum Maximum, que era o lugar onde os cristãos eram mortos, né? E daí um repórter depois pergunta para ele por que ele olhava para lá, né, e tal. E daí o cardeal vai responder de certa forma, dizendo que aonde estão os sucessores de Júlio César e todos aqueles imperadores que perseguiram os cristãos? Onde estão? Onde estão seus sucessores, né? Ninguém sabe. Quem se importa? Mas se queremos descobrir onde está o sucessor de Pedro, é só olhar para a praça de São Pedro, onde está ali o Papa, legítimo sucessor de São Pedro, sendo recebido por uma multidão. Então, ele mostra que a igreja sobreviveu 2000 anos, viu impérios nascerem e sumirem. E ela ainda permaneceu. Mas vai dizer assim: mas se vem de Deus, não podereis destruí-la. E assim ocorreu. Quantos já não tentaram de todas as formas destruir a igreja? Quantos não tentaram destruir a igreja? Mas se vem de Deus, porque se este projeto ou esta atividade de origem humana será destruída? Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-las. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. Então, primeiramente, esta visão, né? A igreja não foi destruída. Quantos, de formas exteriores, como várias perseguições, né, de imperadores, dos muçulmanos, dos bárbaros, que eu lembro de Leão XIII, se eu não me engano? Foi? Nossa, minha memória tá ruim. Mas vários. E interior. A teologia da prosperidade, da libertação que se infiltrou na igreja, vários outros que muito na Idade Média, né, que a gente, uma polêmica toda, mas muita realidade escondida, né? Quantos que não se infiltraram na igreja, entraram num cargo pequeno e foram subindo, subindo e tentaram destruir a igreja, mas
estamos aqui. Mais um Papa, né? Mais um Papa. E, pela vontade divina, provavelmente, mais vários outros papas, né? Então, ainda não chegou a hora. Bom, e, propriamente dito, somos nós também. Nós somos convidados a não desistir. Porque se nós estamos sendo protegidos por Deus, não há nada para nos destruir. Só se as nossas vontades humanas que estão fazendo a frente. Só as nossas vontades terrenas e das trevas que fazem a frente, que elas podem ser destruídas. Mas se o projeto está em Deus, se Deus está ali cuidando, não há de ser destruído. E, propriamente dito, a alegria no sofrimento. Os apóstolos são açoitados, mas saem do tribunal alegres por terem sido considerados dignos de sofrer por causa do nome de Jesus. Este é o sinal supremo da ressurreição. A dor não tira a paz, pelo contrário, confirma a missão. Não se preocupe, a caminhada será cheia de desafios. A gente está vendo agora o presidente dos Estados Unidos, né, atacando o Papa Leão. E muitos se levantaram para defendê-lo, né? Então, muitos se levantaram para defender o Papa Leão. Então, a gente percebe que tudo que é na obra de Deus, nada será destruído. O caminho não é fácil. Críticas sempre virão. Aqueles negócios de buscarem o passado que há muito se foi, sempre virá, né? É comum muitos olharem para aquele passado horrível de muitos e quererem trazê-los ao presente, sendo que é uma coisa que para muitos já foi o passado, agora é o futuro, é o presente, né? Então é um convite e me lembra de uma frase que dizia que não existe santo sem passado e pecador sem futuro. Tudo isso é um convite para nos voltarmos a Deus. E totalmente bem refletindo, né? O que nós temos para oferecer diante dos grandes problemas do mundo ou de nossa própria família? Nós podemos se sentir como André. O que é o meu pouco para tanta gente? André ou Felipe? Eu às vezes escrevo algumas coisas, mas nem eu às vezes olho e acho que tem coisa errada, né? Não, é os dois na verdade, né? Mas vamos não, com o André mesmo. O que é o meu pouco para tanta gente? Lembre-se, Jesus não precisa da sua abundância, ele precisa da sua disponibilidade. Entregue o seu pouco hoje, um gesto, um minuto de atenção, um trabalho bem feito e deixe que ele multiplique. Lembra, a sua vida é e deve ser um evangelho vivo, deve ser uma Bíblia aberta, né? E agora eu lembrei de outra música, olha, eu lembrando de música na hora da reflexão, mas existe uma música também, não posso trazer aqui, e infelizmente é uma tristeza, né? Mas é de ofertório. Tu sabes, Senhor, que o que tem é tão pouco, mas deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu pesquisar aqui que tu sabes, Senhor. Perdão, gente, mas às vezes é bom a gente lembrar das músicas. E convido depois a você a abrir a internet e pesquisar. Porque no momento que o que tenho. Tu sabes, Senhor. Perdão. Tu sabes, Senhor, que o que tenho é tão pouco. Ah, tá. Sabe, Senhor, o nome da música. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. É uma música muito bonita, mas se eu só abrir um pedacinho dela, o nosso vídeo já era. Mas pesquise depois.
à prova do tempo. Nós estamos preocupados com o futuro de algum projeto ou situação? Apliquemos então o critério de Gamaliel. Reze para que a vontade de Deus prevaleça. Se for dele, nada poderá destruir. Alegria na contrariedade. Como nós reagimos quando as coisas não saem como planejamos ou quando sofre uma injustiça? Os apóstolos descobriram que estar com Cristo transforma até o chicote em motivo de honra. Até a perseguição é uma graça. Nós fomos perseguidos por causa da verdade de Cristo. Quanta alegria e quanta graça não nos dá para a hora de chegarmos no céu. Às vezes, no mundo, não seremos reconhecidos. Às vezes, não hoje, mas talvez no futuro, né? Então, tudo isso é olhar e lembrar. Ainda há, e o que mais está de reservado para nós está no céu e não na terra. Então, novamente, com um resumo para o coração, a liturgia de hoje nos ensina que o reino de Deus funciona na base da sobrevivência da graça. No deserto, há pão para todos. No tribunal, há alegria apesar da dor. Deus não nos dá apenas o necessário. Ele nos dá o cesto cheio, transbordante de sentido. E rezemos assim: Senhor Jesus, toma o pouco que sou e o pouco que eu tenho, multiplica o meu amor e a minha paciência, para que os outros possam se alimentar da tua presença através de mim. Que eu saiba confiar que se a minha vida estiver em ti, nada poderá me destruir. Senhor Jesus, toma o pouco que eu sou e o pouco que eu tenho, multiplica o meu amor e a minha paciência para que os outros possam se alimentar da tua presença através de mim. Que eu saiba confiar que se a minha vida estiver em ti, nada poderá me destruir. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Mãe e de todos os santos e santas, o Deus Todo-Poderoso, na sua infinita misericórdia, possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos, sempre quando eu dou a bênção final, né, a gente pede a bênção final. Primeiramente, que somos todos, a maioria em questão que eu acredito que esteja vendo o vídeo, somos leigos. Então a gente pede que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Né? E a gente pede a intercessão para ajuda, para que Deus possa nos abençoar. Né? Ajuda para o pedido de bênção. Porque a gente não tem autoridade para dar a bênção. A gente pede, a gente invoca. Né? Então, saibamos disso. Às vezes alguém pode ficar confuso. Por que no final da bênção, tal. Mas esta é uma bênção invocativa, uma bênção leiga, assim propriamente dito, né? Nem poderíamos chamar de bênção leiga. É uma bênção de Deus que a gente pede, uma graça que a gente pede, né? Então, saibamos disso. Mas permaneçamos na paz do Senhor e que Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus e nos vemos amanhã, sábado. Deus abençoe.